Olá, sejam bem-vindos a mais um Opinião Regional, a partir de agora, na tela da NTV. Você que sintoniza 8.1 Digital, você que acompanha a nossa programação, a partir de agora, através da plataforma no Facebook, na página da NTV Patos de Minas. Vamos agradecer também a nossa enorme audiência para você que assiste em todo o Brasil, em todos os cantos, em todo o planeta, através do nosso portal, através do nosso site ntv.net. Sejam todos muito bem-vindos à Opinião Regional, aonde a sua opinião é o mais importante. A partir de agora, linha direta comigo, é você que comanda aí o nosso programa. Quero saber a sua opinião, o telefone está na tela para você já anotar e participar com a gente. 3821-4488 e também o nosso WhatsApp. Tá aí na tela o número do nosso WhatsApp, fica mais fácil de você mandar a sua pergunta e, claro, dar a sua opinião. Opinião regional, sempre trazendo assuntos importantes do nível municipal, estadual e, claro, federal também. Tivemos aí essa semana a nova posse do novo presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Fachin. E quem vai falar com a gente sobre essa transição, da importância em mais um ano eleitoral, ele que já transitou por todos os lados e tem sempre uma boa passagem por onde passa, tanto no Poder Executivo, nas prefeituras onde trabalhou e colaborou, como nas câmaras municipais também. Ele que já foi procurador aqui do município de Patos de Minas, também foi advogado da Câmara Municipal da nossa cidade, de algumas cidades aqui da nossa região. Eu tenho a honra e o prazer de rever aqui no estúdio comigo o Jadir Souto, advogado. Doutor Jadir, seja bem-vindo à Opinião Regional. Obrigado, David. É um prazer estar aqui. Boa noite a você que está nos assistindo. E vamos lá ao que você nos propõe a fazer aqui. Muito bem, é a sua opinião, viu, doutor? Aqui a gente está para a gente bater um bate-papo e ouvir a sua opinião de quem realmente entende do assunto, como eu apresentei aqui o senhor, que tem um trâmite muito bem aceito, né, tanto na esfera do legislativo, como no executivo também, mas hoje a gente vai pautar nessa nova posse aí do novo presidente, né, o ministro Fachin, que agora é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É importante essa renovação, né, já que o Barroso, na sua opinião, fez um bom trabalho, doutor? Sim, a Justiça Eleitoral é bastante importante, porque é ela que conduz, coordena todo o sistema eleitoral, todas as eleições do Brasil, de presidente ao vereador. Então, nós temos uma justiça serena, forte e equilibrada, faz com que a nossa democracia se torne mais forte ainda. É de suma importância, sim, e saiu o ministro Barroso, entra agora na presidência o ministro Edson Fachin, e esperamos que faça um bom trabalho também para o acompanhamento das eleições, principalmente nesse ano de eleição de 2022, nós temos eleições para presidente, governador, então, deputados, senadores. Isso é muito importante porque é a política, né, quer queira, quer não, que conduz os destinos da sociedade, é que aponta os caminhos, é que oferece os serviços, as políticas públicas. Então, é de suma importância, assim, as eleições, temos que acompanhar e observar. Muito bem, e falando em especial do TSE, o ministro, ex-presidente, aliás, o ministro ex-presidente do TSE, o Barroso, ele fez um trabalho, assim pode-se dizer, muito competente, pode-se dizer, doutor, porque enfrentou meio a uma pandemia, né, a exigência de alguns políticos que queriam prolongar o mandato para mais um ano, 2 anos aí durante essa pandemia. Foi um momento de decisão importante para a democracia no nosso país. E como é que você faz o balanço do ministro Barroso? Sem dúvida, trabalho dele? O ministro Barroso fez um grande serviço e foi um baluarte da justiça eleitoral, na medida que ele soube conversar com as instituições, conversar com os atores políticos, mas mantendo o direito do voto, da eleição, sem mácula nenhuma. Então é de suma importância essa participação dele. Ele soube conduzir, porque nós sabemos que há certos ataques à justiça eleitoral, muitas vezes querendo tornar frágil, ele fortaleceu a justiça eleitoral, assim como é o discurso do ministro Fachin.
Muito bem, o Fachin agora assume aí por alguns anos, né, a presidência do nosso tribunal, que também vem em mais um momento atípico, porque a nossa pandemia continua instaurada aqui no nosso Brasil, como em todo o mundo. A gente percebe aí o declínio, né, um leve declínio para as mortes, a vacinação está aí, a gente já sabe aí os motivos, mas também é um páreo difícil para o novo presidente, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que mais do que a pandemia, que é no meu modo de ver as coisas, a pandemia já está se exaurindo, chegando ao fim. É o desafio que ele tem de conduzir o próprio processo eleitoral. Uma vez que nós temos observado, a presidência da República tem constantemente atacado a justiça eleitoral. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa também, o posicionamento do presidente Bolsonaro, em especial, falando e as dúvidas em questão da urna, né, digital, da urna eletrônica. Sim, e ele, o ministro Fachin, então tem esse desafio de manter a estabilidade do sistema eleitoral, de manter o sistema eleitoral forte, funcionando, de modo que as pessoas possam votar com tranquilidade e eleger aqueles candidatos que eles escolheram, que eles acham que são os melhores. Muito bem, e qual que é? Vamos nesse viés então, a sua opinião a respeito dessas dúvidas geradas aí pelo presidente, pode-se dizer, né, pelo comitê, né, a gente percebe aí os gabinetes, em torno das dúvidas geradas em torno da urna eletrônica, doutor. Eu acho que essas dúvidas, ao meu ver, não têm fundamento, porque até hoje não se mostrou nenhum indício de que o sistema eleitoral é frágil e é passível de fraude. Somente conjecturas. Conjecturas não servem para se apurar uma questão tão importante como da eleição no Brasil. E então, desse modo, o desafio é esse, é exatamente manter esse equilíbrio, porque esses ataques, eles não têm fundamentos. Você pega nos Estados Unidos, atacou, mas não conseguiram provar nada. Então não vejo sentido nisso, não. Somente a guerra política mesmo, né? O marketing político, pode-se dizer, doutor? Alguém, né, as mídias têm comentado que o presidente tem usado desse modo de agir para estar na mídia, para poder conquistar eleitores ou manter seus eleitores. Porque não tem nenhum fundamento, ele não apresentou nenhum fato concreto até então. E nós temos instituições fortes, eu confio bastante nas instituições, acho que as instituições que realmente seguram a democracia de um país e do Brasil especificamente, porque não são pessoas são falíveis, pessoas pensam diferente, e a instituição não, ela tem um modo de conduzir, não importa quem está naquele momento lá, ela tem uma liturgia do cargo. Muito bem, o senhor usou uma palavra aí que eu quero até reforçar, que foi a palavra ataque. A gente percebe que meio a essa força das redes sociais, existe vários ataques, né, em torno da nossa política. Já que é um ano eleitoral, gostaria que o senhor falasse da importância de que as pessoas, de que o eleitor tem que procurar saber a fonte segura, da onde vem a informação, porque os ataques, né, estão aí, as fake news, pode-se dizer, estão aí para destruir a democracia do nosso país, né? Sem dúvida. As redes sociais são muito importantes, precisam delas, elas dão oportunidade para que as pessoas conversem, debatam, discutam, dê a sua opinião, mas é que fazer isso com responsabilidade. E o que a gente observa é que há muitas fake news aí. Inclusive, você citou o Barroso, no último dia de presidência do TSE dele, ele firmou um convênio que tem as instituições para verificar a validade ou a veracidade de determinados fakes, ou de determinadas notícias que vão surgir e surgem. Isso é muito importante, porque senão prevalece a mentira em encontrar a verdade. O que deve prevalecer é a verdade é que tem que ser debatida, a verdade é que vai formar a opinião, a verdade é que vai formar governantes. Então é importante, você eleitor, você telespectador que acompanha o nosso programa, sempre averiguar e saber a fonte. Importante, independente, aliás, que você tenha já o seu candidato previamente, procure saber, né, a fonte, da onde vem essa informação, quem é que está transmitindo essa informação, porque as fake news estão aí e acabam atrapalhando a nossa democracia, né, e pode interferir no voto e também na decisão do nosso país, em especial esse ano. Sim, porque as redes sociais, elas são tanto para o bem como para o mal. E, às vezes, pessoas
que não querem o bem do país, não querem o bem da sociedade, ou são egoístas ao ponto de pensar só nelas, disseminam situações, fatos que não são verdadeiros. E isso atrapalha o desenvolvimento, o crescimento, o fortalecimento da democracia. E falando em atrapalhar, doutor, a gente percebe aí, os números apontam, né, infelizmente, no nosso país, que vem aumentando os números de votos nulos e brancos, né, nas eleições, tanto nas eleições municipais, como agora, né, em esfera federal. E eu gostaria que o senhor, né, que já tramitou em todos os poderes, que o senhor pudesse falar da importância do cidadão, do nosso telespectador, você que está acompanhando o programa. Um ano especial, há muito tempo, doutor, te confesso que estava querendo ter esse bate-papo com o senhor, que o senhor incentivasse as pessoas a realmente irem até a urna e usar o que tem de mais poder, que é o seu voto, que exerça o seu papel de cidadão. Sem dúvida. A escolha dos nossos representantes, como disse antes, que aqueles representantes que vão governar o país, que vão fazer as políticas sociais, a questão da saúde, educação, são nós que elegemos, é o eleitor que elege. Então, se ele vota e escolhe bem, nós teremos bons representantes. Se ele não quer votar, ele está delegando, às vezes, para aqueles que votam mal. Então é preciso que a pessoa vote com escolha daquele que ela entende ser o melhor candidato, naturalmente, para ninguém tem bola de cristal, mas nós sabemos, hoje a mídia, as redes sociais, a televisão, os jornais, mostram muito o que é a pessoa. As pessoas têm condições de conhecer. E é pelo voto que nós vamos escolher aquele melhor que vai fazer para a nossa sociedade. O senhor disse votar bem, votar mal. O que seria votar bem para o senhor? Votar consciente, talvez? Sim, votar consciente, mas hoje tem parâmetros. Você consegue ver parâmetros nos candidatos de que aquelas pessoas estão bem intencionadas. Até porque o sistema jurídico nosso é baseado na boa-fé. Então você tem que ver aquelas pessoas que passam para você uma certa confiança, não estão ali para levar vantagem. São pessoas que estão pensando no bem comum, que querem fazer para a sociedade. Essas pessoas que devem ser as escolhidas. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes nós sabemos, temos conhecimento, quem milita no meio político, eu já militei, ou melhor, como assessor jurídico nessas câmaras e prefeituras, você percebe que às vezes a pessoa vota pensando num favor pessoal, ele não pensa no todo. E se você pensar no todo, na coletividade, na sociedade, a sociedade ganhando, você ganha também, você vai ter acesso. Se um prefeito faz uma política de saúde boa, todos vão ter acesso, não é só eu, não é só outro, todos vão ter acesso. Então é preciso escolher o bom gestor, o bom administrador. Muito bem, muito bem. Olha, e as perguntas já estão chegando aqui no nosso WhatsApp. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com as perguntas, com a opinião do nosso telespectador em mais um Opinião Regional na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV. Na sua casa você sintoniza 8.1 no digital e também através do Facebook na NTV Patos de Minas, através do nosso site em todo o Brasil, em todo o planeta. Você que acompanha a nossa programação no ntv.net. Opinião Regional, onde a sua opinião é mais importante, volta batendo um papo e conversando com o ex-procurador e advogado Jadir Souto. E um bate-papo muito proveitoso, já há ano eleitoral, falando da importância de você, telespectador, de você que está acompanhando o programa. Por mais que você insista, se arrependa, procure motivos, a importância de você acreditar no seu voto, que o seu voto realmente pode mudar. Bom, e como eu disse, o programa é feito para vocês. Já estamos recebendo algumas perguntas através do nosso telefone. Adriana, se puder, coloca na tela aí mais uma vez o WhatsApp, fica mais fácil. O nosso WhatsApp aí para você mandar a sua pergunta e a sua opinião. Doutor, a Carla Bianca mandou aqui pra gente: voto obrigatório, então não é democracia. Como que o senhor avalia isso, doutor? Olha, Adriana, eu não vejo assim, porque o voto obrigatório é no sentido de chamar a atenção das pessoas para que elas vá votar. Porque, na verdade, ele é um obrigatório, mas se você paga uma multa de R$2, R$3, você não precisa ir lá votar. As consequências são poucas. E se não deixando de ser obrigatório,
pode ocorrer de pessoas deixarem de votar, a maioria deixar de votar, e aí o que vai acontecer? Aqueles que têm interesse corporativo ou interesses voltados para uma determinada situação, eles vão eleger os candidatos deles, e eles é que vão mandar na política. Então nós temos que ter esse cuidado de votar, a coletividade toda votar, não deixar só para aqueles que têm interesse, senão nós vamos arrumar pessoas que vão eleger pessoas com interesses escusos na política para poder levar vantagem, e isso é muito perigoso. Muito bem, eu fico aqui, modéstia à parte, olhando o senhor falar assim, vendo a firmeza e a seriedade que o senhor tem. Para quem não sabe, o doutor aqui hoje, o nosso convidado Jadir, ele já transitou, já trabalhou na Câmara Municipal em Patos de Minas, em várias cidades aqui da região, na Prefeitura de Patos de Minas, né, no mandato do Zé Eustáquio e algumas cidades aqui do nosso município. Então a fala do doutor Jadir, eu tenho certeza que tem credibilidade, isso é muito bom quando a gente traz alguém aqui no programa que tem empoderamento em poder falar do assunto. Bom, o Romeu do bairro Panorâmico, forte abraço ao nosso telespectador Romeu, lá no bairro Panorâmico, mandou aqui, eleições em pandemia, pode, doutor? David, primeiro, obrigado pelas palavras de referência a mim. Naturalmente que a gente trabalha com dedicação, gosta do que faz e me dedico ao que faço há em torno de 20 anos e faço com vontade mesmo de fazer a coisa certa. Olha, quanto ao Romeu, o que o Romeu perguntou? Está perguntando se eleições em pandemia pode. Olha, eu entendo que sim, não vejo problema. Porque a vida, ela segue, nós temos que ter os cuidados sim com a pandemia, usar a máscara, né, nos ambientes quando for conveniente e necessário, higienizar as mãos, essas questões. Mas nós não podemos deixar de viver. E as eleições são tão importantes, porque você vai escolher ali, como já falamos, aquela pessoa que vai representar, que vai desenvolver políticas ao nosso favor. E muitas das vezes as pessoas às vezes não querem ir na eleição, mas ele vai para um barzinho, que não tem nada contra barzinho, eu gosto de barzinho também, não há problema. Ele vai para as festas, quer dizer, o risco ele acontece a todos os momentos, nós temos que ter os cuidados, não vejo problema em ter eleição. E na eleição não se cria tumulto, nós tivemos a eleição passada para prefeito aí já no momento de pandemia, o prefeito e vereadores, as filas distanciadas, todo mundo usando máscara, quer dizer, não se teve notícias de pessoas contaminadas em função do ato de votar das eleições. Então não vejo problema. Muito bem. Outra bandeira que a gente vê aí em torno das redes sociais, né, da população é sobre a renovação. Parece que toda eleição que chega, a bandeira da vamos renovar, vamos renovar. E tivemos aí uma grande renovação, tanto na Câmara Municipal, especificamente aqui do nosso município, quanto no Executivo também. Como que o senhor avalia a importância da renovação? Como que o senhor vê a sua opinião, doutor? Olha, a renovação nós também temos que ter um certo cuidado, porque eu entendo sim que a vida ela é evolutiva, nós temos que aprender novas coisas e seguir novos ritmos de vidas, porque é assim que a gente se desenvolve e está aí a mídia, a televisão, os jornais, os estudos para poder nos dar novas consciências. Mas a renovação, eu entendo, David, que tem que ser renovação de ideias, de pessoas, não de pessoas, porque a pessoa, às vezes você coloca uma pessoa nova, mas ela não está preparada para desenvolver aquela função. Eu, como já trabalhei e milito nessas câmaras e prefeituras, por todo lado, às vezes você renova por renovar, porque é uma pessoa nova, mas tem que saber se ela tem a capacidade, se ele tem condições de desenvolver aquele trabalho, de ser um vereador bom, de ser um bom prefeito. Não adianta só ser novo, e mesmo novo no sentido de idade, porque as pessoas mais velhas, se você pegar os pais de família, normalmente são os baluartes, são aquelas pessoas que seguram as famílias, é o avô cuidando do neto, da neta, da filha, do filho. Então são pessoas que têm uma estrutura, que têm um conhecimento respeitável, que nós temos que considerar. Então o renovar, acredito que ele é interessante no sentido de renovar as ideias, não precisa necessariamente renovar as pessoas. Isso também vale para o Estado e também para o nacional, para federal. Sim, eu acho que em todos os níveis, porque a política é um aprendizado. Quem já foi político, já foi vereador, igual você foi, e outras pessoas aí sabem, é um aprendizado. Você não chega lá pronto. Falar, mas... Então, nesse aprendizado, essa bagagem talvez ela seja importante. Agora, o que nós temos que renovar no sentido de não permitir que pessoas que já foram lá e não foram bons
assim, esse tem que ser tirado do sistema, naturalmente. Muito bem. As pessoas novas nesse sentido. Certo. Doutor, e o senhor que já trabalhou tanto no Legislativo quanto no Executivo, eu comecei a te fazer essa pergunta aqui quando a gente estava em off, mas o senhor pode responder ela aqui em canal aberto. O que é mais trabalhoso, trabalhar com os vereadores ali ou com o prefeito? Não, no sentido de assessorar, trabalhar, com a Câmara eu vejo mais fácil, porque ali você vai tomar decisões, orientações para os parlamentares fazerem aquelas propostas de lei. Agora, no Executivo, você tem que orientar, e o prefeito vai tomar decisões incisivas, que vai repercutir imediatamente na vida das pessoas. A condução de uma boa política de saúde, você vai ter saúde boa. Se você não conduzir bem, você pode não ter um sistema de saúde funcionando adequadamente. Então, a Câmara mais é propositiva, e no Executivo são decisões, né? Muito bem. Bom, doutor, o nosso tempo aqui ele é curto. Eu gostaria de mais uma vez te agradecer pelo tempo, né, mandar um forte abraço ao doutor Itamar também, Itamar Fernandes, né, o nosso presidente da OAB aqui, Patos de Minas. Obrigado aí sempre por estar colaborando com a nossa emissora, com a população, e essas palavras que eu faço para o senhor. Muito obrigado por contribuir com o nosso município. Deide, foi um prazer estar aqui com você, te conhecer aqui fazendo o programa, e posso dizer que o senhor é telespectador, hein? Vamos confessar aqui, é telespectador. Sim, do programa. Assisto, David, assisto no Boteco da Nossa, assisto na questão da saúde, assisto no Opinião Regional, e posso dizer que você tem desenvolvido um bom trabalho. Eu acho que foi uma boa aquisição da NTV nesse sentido, porque você veio do rádio, como você me disse, e então você tem desenvolvido um bom trabalho. E fico muito grato de ter recebido esse convite, tanto seu como do presidente da OAB, doutor Itamar. Agradeço a você pela oportunidade, ao Oscar Faria, que nós sabemos que também acompanha, que é da NTV. E muito obrigado a vocês, e me coloco à disposição. Achar que eu sirva para alguma opinião, estou aqui. Com certeza, doutor. Bom final de semana, e serve muito para trazer conhecimento e informação aos nossos telespectadores. A você aí de casa, o meu muito obrigado. Gratidão sempre pelo carinho, pela sua companhia. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa. Para você que continua ligado aqui na NTV, direto no departamento de jornalismo, já está lá no NTV News a todo vapor, Odair. Boa noite, Odair. Boa noite, David. Você viu que eu entrei de surpresa até para mim, né? Cheguei aí do seu lado. Tudo bem? Estamos chegando com muita informação por aqui, David. Olha, informação tivemos aqui no nosso programa hoje com o Jardim Souto, que foi procurador do município, também da Câmara Municipal, não só aqui de Patos, mas da região, falando da importância de um ano eleitoral. Eu tenho certeza que aí no NTV News está cheio de informações. Muito bom papo, acompanhei aqui parte do papo, parabéns pela entrevista. A gente tem muito assunto para tratar hoje aqui no News dessa sexta, David. Valeu, então, bom final de semana, bom programa, bom jornal para você. Abraço.